Ok. Bom, o pastor Osiel é casado com a missionária Derian, pai de 2 filhas, Isso. também já é sogro, né? Ah, verdade. Já é sogro. Então, assim, tem uma família muito estabilizada, graças a Deus. E, com certeza, isso, como o senhor já falou, vem de berço, é uma referência. Hoje, o senhor é hoje um ensinador que, através da sua palavra, através do seu ensino, e eu diria até que o senhor trouxe assim algo extraordinário, que desperta a pessoa para querer ouvir mais, porque o senhor prega a verdade em tons lúdicos, né? Às vezes o senhor vai, quando tem que ter aquela tonalidade séria, o senhor tem a tonalidade séria, quando tem que dar fazer uma brincadeira, uma parte lúdica, como é que o pastor, que o professor Osiel Gomes usa esses recursos que cativam o ouvinte? Isso, o pastor Fábio falou aqui, né? Ah, eu sou casado com a Derian, nós já temos, ano que vem, em janeiro, vão 30 anos de vida a dois, né? Aí tenho a minha filha Daina, a Delva, né? Que são presentes de Deus. E é muito importante que o pastor Fábio faça essa pergunta para que você possa conhecer o líder, a estrutura familiar, não é? Sim. Conjugal, porque isso traz uma confiança também para aquele que é pastoreado, para aquele que está lhe ouvindo. É muito seguro você poder ouvir alguém que você diz assim, não, ele é bem assente, é bem estruturado na sua família, na sua vida ministerial, com a família, né? Então, louva a Deus porque além de ter essa origem que vem da minha família, mas tem também uma mulher que tem uma vocação, que me apoia, uma esposa que, além de ser a mulher da minha vida, ela é quem me dá suporte, ela é quem me ajuda, ela é quem me fortalece, né, nesse apoio ministerial. E quando o pastor Fábio traz para esse lado, a nossa família ela tem essa veia, ela tem essa natureza de ser assim alegre. Todos nós lá em casa temos essa particularidade. Mas quando um dia desse o irmão diz assim, o pastor fala assim, para que é esse jeito? Quando você olha para a Bíblia, cada profeta Deus tinha uma forma de trabalhar, né? Eu até disse para o irmão, olha, Deus usou o método com Isaías que pregou nu. Deus usava um método com Ezequiel, que era o homem que mais tinha visão, mas Deus disse assim, Ezequiel, vai, te deita ali no chão e deixa o pessoal passar e vão perguntar, por que tu está deitado? Aí ele vai dizer, porque Deus vai fazer assim, assim com Israel. Então, você vê o lado de Oséias. Deus, como é que Deus vai tratar com Oséias? O caso daquela mulher que ela estava envolvida com prostituição. Tudo Deus tinha uma maneira de atrair as pessoas com uma forma de chamar a atenção para a palavra. Por quê? A palavra, pastor Fábio, ela pregada na autoridade do Espírito Santo, não o Espírito Santo não vai tolher você de fazer uso da sua própria engenhosidade, da sua própria capacidade de atrair as pessoas. Quando a gente vai para Lucas primeiro, Lucas diz, eu fiz o apanhado, eu fiz. Deus inspira ele, mas não tolhe a liberdade dele criar um meio para que aquela palavra chegue àquela pessoa, né? Então, eu estava aqui em uma área nossa e o irmão disse assim para mim, pastor Zéu, você sabia que teve um pregador aqui em São Luís, o primeiro que pregou em São Luís, que ele saía correndo aqui nas ruas dizendo, gente, vem ver, vem ver, vem ver. E o povo corria para ver, quando chegava lá ele ia pregar o evangelho. Então, as pessoas achavam engraçado e ele disse que lembrava de mim. Mas isso, pastor Fábio, é uma coisa natural, não é que, por exemplo, eu me programe para isso. Não. É uma coisa que Deus colocou em mim, já vem da própria natureza, já vem do próprio berço familiar, essa questão de você ser dessa forma. Né? Eu entrei, pastor Zé, nessa particularidade, que eu deixo até um pouquinho mais para frente, mas eu entrei porque nós somos assembleianos e sabemos que a nossa igreja, e aí eu posso até emendar uma pergunta aí, nós somos assembleianos e sabemos que a nossa igreja, ela vem de um berço muito tradicional. O senhor sabe, nós somos de um tempo em que até um pastor pregar
tirando o microfone do pedestal, já tinha alguns problemas. Então, assim, existia aquela parte tradicional. E hoje o senhor vem com uma nova roupagem, eu não diria nova roupagem, mas o senhor vem com uma maneira diferenciada, e essa maneira diferenciada de transmitir o evangelho com graça, com verdade, mas cativando mentalmente as pessoas, isso tem se transformado, ou tem transformado a Assembleia de Deus, e eu já tenho visto por onde eu tenho passado. Eu recentemente estive no Piauí, e uma pessoa me perguntou, pastor Fábio, que a gente faz assim para pregar assim bem engraçado, e eu gostei até, disse até assim, o senhor disse duas coisas engraçadas que eu lembrei logo, foi do pastor Aziel. Então, assim, a gente vê que as pessoas elas vão assumindo uma nova postura diante daquilo que está ouvindo. Então, eu acho que o senhor está sendo um grande influenciador, o senhor está sendo um grande expositor dessa nova forma de dizer verdades, com seriedade, mas cativando as mentes das pessoas. Eu acho interessante isso. Isso é bíblico, pastor Fábio, o que o senhor está colocando aí. Eu li um teólogo que disse que quando Paulo estava fazendo o discurso, que aí ele diz, Paulo, tu queres me tornar cristão? Ele usou uma comédia. Sim. Ele disse, não só o Senhor, mas todos. Aí ele levantou os braços e disse assim, menos essas correntes. Ali era uma comédia. No meio da pregação, olha, como é que um Paulo ia fazer uma brincadeira daquela? Ele usou um humor diante de um rei. Diante de um rei e diante da situação. Ele diz, todos, menos essas algemas. Ali era uma forma de Paulo, que é evangelho, pastor Eu acredito que o pessoal deve ter ali. Todos ficaram. Sorrir. Porque ali era uma forma dele cativar. Eu li outro teólogo que diz, para as crianças sentarem nas pernas de Jesus e atrás de Jesus, Jesus não tinha um rosto grosseiro, Jesus não tinha uma forma... Olha, quando você abre Lucas 15 primeiro, quem era que queria ouvir Jesus? Publicanos e pecadores. Se Jesus, pastor, fosse radical, como os escribas e fariseus, o povo não ia atrás de Jesus. Mas por que essa multidão toda está lá, publicanos e pecadores, as piores classes, iam ouvir Jesus? Ou seja, se eu sou um pastor cheio do Espírito Santo e um palhaço me ganha, e aí é o que acontece? Tem pessoas que dizem assim, fulano vai ouvir o pregador fulano de tal. E às vezes o pregador diz assim, não tem ninguém me ouvindo aqui porque eu estou dizendo a verdade e Deus... Não, não é assim não. Tem um filósofo que foi ouvir Moody. E quando ele ouviu Moody, aí ele dizia, você crê no que o Moody diz? Ele disse, não, eu não creio. Mas a forma que ele prega me cativa. Então, às vezes, a tua verdade que tu prega é tão chata, é tão tediosa, que ninguém quer te ouvir. E eu li um grande expositor, que ele escreveu sobre mensagem expositiva, perguntaram para ele, o que é uma mensagem expositiva? Porque todos nós, o senhor sabe disso, todos nós que estudamos hermenêutica, homilética, a gente vem dificuldade para entender o que é um sermão textual, o que é um sermão expositivo, não é assim? A gente tem dificuldade. Tem dificuldade. Aí perguntaram para esse rapaz, o que era um sermão expositivo? Ele disse, o melhor sermão expositivo é aquele que as pessoas te escutam. Porque não adianta eu ter toda a regra e eu ser abusado, eu ser antipático, eu ser chato, ninguém querer me ouvir. A mensagem expositiva é quando ela é cativante. É quando você consegue atrair as pessoas para te ouvirem. Um certo pregador, ele terminou de pregar e a multidão foi ao delírio. E quando o outro ia entrar, ele disse, meu Deus, como é que eu vou... Que esse aí arrebatou a multidão, sacudiu o auditório. Aí quando ele foi pregar, ele topou de propósito, ele topou no microfone e deixou cair. Aí ele disse assim, eu pensei que isso acontecia só no meu país, acontece também aqui no Brasil. Aí todo mundo sorriu e se voltou para ele. Ou seja, uma simples forma de fazer uma brincadeira. Agora, é claro, estamos falando de brincadeiras saudáveis. Estamos falando de você pegar o texto e trazer para uma brincadeira que desperte o ouvinte para que ele possa ouvir a palavra. Então, como é que você diz que é pregador do evangelho? Olha que Paulo diz lá em Colossenses 3, ele diz assim, a vossa palavra seja temperada com sal. O sal, pastor, faz o boi ter sede e beber e comer para ele engordar. Se não tiver o sal na sua palavra, o povo não vai querer te ouvir. Principalmente hoje, numa época em que você tem na internet, tem YouTube, tem TikTok.
Hoje está muito difícil porque eu vi um pastor amigo meu dizendo assim, hoje vai ser difícil a pessoa querer te ouvir, porque o cara vai na igreja, antigamente a pessoa era obrigada a estar ali na igreja, não era? Para ouvir o pregador. Hoje não. Ele vai para a casa dele e ele escolhe o pregador que a alma dele se identifica com aquela pregação. Então, eu tenho que ter a unção de Deus. A unção de Deus, ela é a escolha que Deus faz em mim. É por isso que a palavra Messias e Yeshua fala de ungido. É a unção de Deus. Agora, tornar-me agradável envolve a minha personalidade, envolve o método. E você sabe que quando a gente voltava para a Grécia e para Roma, os grandes oradores que arrebanhavam multidões, eles tinham técnicas. E o Espírito Santo, digamos, se eu vou escrever exegese, eu estou usando técnica. Se eu vou usar hermenêutica, eu estou usando técnica. A palavra de Deus, técnica, Deus te dá. E aí você tem que pedir a graça de Deus para ser agradável. O apóstolo São Paulo diz que nós temos que ser agradáveis. Quando a gente vai para o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é. Essa palavra suave, quando ele diz renematove, quando ele usa essa expressão, tove, é suave, é aquilo que é doce, é aquilo que é agradável. E quando Jesus diz assim em João 10, eu sou o bom pastor, kalós, ele está dizendo, eu sou atratível, eu sou agradável, eu sou suave. Quando Jesus diz assim, eu sou o bom pastor, ele está dizendo, eu sou agradável. Quem era que não gostava de Jesus? Só os invejosos e opositores de Jesus. Mas todas as pessoas, pobres, crianças, pessoas carentes, queriam ouvir Jesus. O que fazia uma prostituta e ouvir Jesus? O que fazia uma pessoa e ouvir Jesus, um publicano? Agora, os que tinham tradições e que não queriam perder a popularidade, odiavam Jesus. Mas todo o povo sofrido e humilhado queria ouvir Jesus, porque ele era atrativo, ele era suave, ele era agradável. Jesus era ríspido, Jesus era enérgico, como a gente lê lá em João 2, que ele entra no templo, mas quem usava de falsidade? Mas ele era o amante, ele era apaixonado por vidas, e as pessoas viam o amor de Jesus por elas. Então, não adianta eu querer pregar uma mensagem agradável, de amor, se na prática eu não vivo aquilo ali. Então, ser atrativo, não adianta também você querer ser palhaço. Palhaço é uma coisa. Aí é o extremo. É o extremo. É o extremo. Porque você vê que tem hoje muitos pregadores, lamentavelmente, forçando. Isso, é o extremo. Ele força uma graça, ele força uma brincadeira, ele força uma piada com texto bíblico, e não é assim. Eu estava em um local e ouvi um pregador, um professor, lá no Rio Grande do Sul. Ele começou dizendo, gente, hoje eu vou fazer um leilão aqui. Uma senhora bonita entrou na praça e aí gritaram, vende-se essa mulher por tanto. E eu fiquei, meu Deus, onde é que esse camarada quer chegar? No meio da mensagem, quando estava se fazendo o leilão, foi o que eu fui entender que era a mulher de Oséias. Ou seja, ele usou uma forma tão atrativa que eu queria saber o final da história. E era o caso do profeta Oséias. Então, isso é Deus que dá. Paulo, quando diz lá em 2 Timóteo 4:2, ele diz, prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Deus te dá tempo, mas tem hora também que você tem que criar o tempo. Nossa. É isso? Tá vendo aí, Brasil? Isso é forte. Tá bom? Isso vai dar muito recorte. Pode ter certeza, porque tá extraordinário. Pastor, o senhor falou uma palavra aí, e eu gostaria que o senhor pudesse trazer luz a essas diferenças que a gente vai perguntar para o senhor. O senhor falou sobre tradição e eu quero pegar essa palavra e fazer pergunta. Até que ponto tradição, cultura e doutrina? O que diferencia essas três palavras? E até que ponto a tradição ajuda? Até que ponto a cultura ajuda? E a doutrina? Até que ponto a doutrina ela é maior do que tudo? Ou se às vezes a tradição e a cultura podem impor que a doutrina ela se diminua? Eu acho que o senhor entendeu. Entendi. Que são três palavras que comumente nós temos visto aí sendo usadas. A gente faz uma celeuma ou uma confusão nessas três palavras. A cultura é um modo de um viver de um povo.
Mas tem também a cultura na sua acepção, quando eu digo da seguinte maneira: Pastor Fábio é um homem culto. Eu não estou falando da cultura de uma forma de viver, eu estou falando de uma cultura adquirida nos bancos Sim. universitários. Ele é culto, ele é intelectual, ok? Quando você vai para um chinês ou para um brasileiro que ele come de uma forma, cada região vai tendo a sua própria cultura. Essa cultura, Pastor Fábio, ela é importante, porque ela traz sobrevivência e identidade para aquele grupo. Sim. A gente pode analisar Jeremias 35. Deus disse assim: Jeremias, vai na casa dos recabitas, vai lá e pede vinho. Vamos lá, né? E pede vinho, não foi assim? Foi. Aí ele chegou lá e ele disse, e diga para ele, bota na mesa e manda ele beber. Quando Jeremias chega lá, ele diz assim: olha, nós não bebemos vinho porque o nosso pai, ele nos ensinou a não fazer isso. Deus estava pegando um costume de um povo para trazer uma lição moral e espiritual para Israel. E ele estava dizendo: eu que sou o pai de vocês, vocês não me obedecem. E essa casa tem um pai que é humano e obedece. Ou seja, aquele costume, pastor Fábio, trouxe a sobrevivência para aquele grupo. Isso é tão sério que quando a gente pega o Código Civil, na introdução do Código Civil, está falando, no caso de não haver a lei, não é assim? Não haver a lei, mas se tiver um costume, aquele costume vira lei. Ok? Então, a Assembleia de Deus e outros ministérios têm costumes que não são doutrinas, mas que são costumes saudáveis. Que não atrapalham, costumes que vêm trazer um benefício. Ok? Então, eu posso me valer de um costume bom, que não é bíblico, que não tem nada a ver com a doutrina, mas aquele costume não é saudável? O que tem eu contrariar aquele costume? E se eu chego lá na sua igreja, eu vou substituir o pastor Fábio. Ah, o pastor Fábio tinha esse costume aqui. A pessoa diz assim, isso não é bíblico, não tem necessidade, não é doutrina. Mas não era bom aquele costume? Eu vou preservar aquilo ali, para manter aquela identidade do grupo. A tradição, quando você pega, por exemplo, os escribas, eram os doutores da lei, mas por ser doutores, eles criaram uma tradição fora do padrão da Bíblia. Por isso que Jesus Cristo diz assim, vocês ensinam coisas que eu não ensinei para vocês, que não está na palavra de Deus. Então, a tradição, ela pode ser fruto de um produto de oralidade, ela pode ser fruto de uma imposição legalista. E eles fizeram isso, eles colocaram a imposição deles. E aí, quando você pega a doutrina, nós sabemos que ela é universal. E a doutrina, pastor Fábio, além dela, como nós temos as cartas de Paulo, a doutrina ela é saudável. A doutrina, ela vem para trazer um padrão de vida para a salvação. Não é invenção, não é imposição e não é cultura. Ambos se modificam, mas a doutrina, ela permanece. A doutrina, ela é verdadeira. Então, eu tenho que fazer separação disso. Quando você vê Mateus 15, Jesus vai dizer, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E eles desprezavam os ensinos de Deus pela tradição deles. Ou seja, a tradição, ela é muito perigosa, porque a tradição, ela é uma fabricação, ela é uma invenção de um grupo para manter um determinado padrão deles. Então, esse é o perigo da tradição. O costume é aquilo que é local. Eu posso ter costume universal? Posso ter costume universal. Eu posso ter. O costume ele pode ser temporal também? Temporal. Por exemplo, nós temos momentos de uma cultura que é adotado aquilo ali, mas com o passar do tempo aquilo ali é deixado de lado. Por isso que o costume, ele é temporal, o costume também pode ser local. Nós podemos ter hoje um costume universal devido à globalização. Agora, a doutrina da palavra de Deus, ela é inalterável. A doutrina, ela trabalha a vida, a santidade, a perfeição. Esse é o propósito da doutrina. A doutrina é aquilo que Deus expressa para nós, é a vontade de Deus na palavra dele. Diferentemente da cultura que pode ser uma imposição, vocês observam que Jesus diz assim, vocês invalidam a palavra de Deus com as vossas tradições. Ou seja, eu vou deixar de sustentar o meu pai, porque eu não vou oferecer isso aqui, mas é uma invenção para proteger os caprichos dele. Então nós temos que entender isso. A doutrina é a santa palavra de Deus. Vou dar um exemplo. Tem até pastor que diz assim, eu aprendi com o pastor Francisco da Silva isso aqui.
E ele ensinou isso aqui. Nunca é bom fazer isso. Paulo diz, o que eu recebi do Senhor. eu também entreguei. Você nunca vê Paulo usando, dizendo assim, eu recebi isso aqui do fulano, eu recebi do Beltrano. O que eu recebi do... Está lá em 1 Coríntios 11. O que eu recebi do Senhor também eu entreguei. O que ele recebeu? A mesma tradição bíblica de Mateus 26, quando ele pega o pão e dá graças. O que eu recebi do Senhor também eu entreguei. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e deu graça. Ou seja, a verdade bíblica não é a verdade que ouviu um pastor dizer, ouviu um pastor falar. Porque às vezes ele pode ter aprendido de 30 pastores lá atrás, mas o primeiro pastor ensinou errado. Um rapaz disse assim, e como é o costume? A tua esposa, ela pega um peixe e aí ela corta o peixe em 3 pedaços. Aí se você perguntar para ela, minha filha, por que você cortou esse peixe em 3 pedaços? A mamãe cortava assim. Aí ela vai perguntar para a mamãe dela, mamãe, por que a senhora cortou esse peixe em 3 pedaços? A vovó cortava. Aí vai perguntar para a avó dela, vai chegar na tataravó. Aí ela diz, não, minha filha, eu não sei, é porque eu vi fulano fazer. O costume. E as pessoas no costume, às vezes, estão fazendo coisas sem saber por que estão fazendo. A doutrina é diferente. Você faz porque a doutrina, ela é universal e ela é aquilo que o Senhor Deus quer que, na verdade, ela seja. Então, está escrito ali. Essa é a base para nós. Não é ouvir dizer, não é porque o pastor fulano de tal falava. É a palavra de Deus. É a palavra. É. Pastor Osiel, os púlpitos, hoje, o senhor vem de uma família tradicional, né? Pastor, seu pai de saudosa memória, que foi um extraordinário servo de Deus. Eu tive o privilégio de conhecê-lo, Verdade. Hoje a gente sente uma falta medonha dele, mas o Senhor o tomou, ele cumpriu a missão dele e hoje descansa. Mas qual a diferença do púlpito de antigamente para o púlpito de hoje? Hoje o púlpito está mais exigente ou está mais fragilizado devido a essa miscigenação que transcorre por aí? Porque às vezes eu vejo o senhor pregando e vejo o senhor combatendo com a palavra, mostrando, indo lá na raiz da palavra, indo lá na prova bíblica, a Bíblia prova a própria Bíblia. E como é que o senhor vê? Hoje o público está mais exigente ou está mais fragilizado devido a essa confluência, não sei nem se é confluência, miscigenação de tanta coisa, e as pessoas vão aqui naquele púlpito, vão ali, vão acolá e terminam se intoxicando. Como é que está esse púlpito hoje, a seu modo de ver? Pastor Fábio, a ideia do sagrado, ela está sendo roubada, está sendo escamoteada, está sendo tirada. A ideia do sagrado. Eu não posso comparar a igreja como um shopping. Eu não posso comparar a igreja como um mercado. A população tem que se identificar. E o senhor falou aí, o que nós temos hoje? Nós temos um discurso, e o McGrath, ele escreve na teologia dele, ele fala isso. Pós-modernidade, o discurso pós-moderno, ele se infiltrou também na igreja. Assim como eles falam em desconstrução, em desconstruir essa narrativa do que foi formado lá atrás, a pós-modernidade, querendo ou não, ela atingiu a teologia, ela atingiu os nossos púlpitos, ela atingiu as nossas igrejas. E qual é o discurso hoje? O discurso hoje é que, por exemplo, o que a pós-modernidade diz? Você pega que eles dizem assim hoje, não preciso mais de uma mesa lá no centro da escola para dizer que aquele ali é o professor, que ele é a autoridade na sala de aula. Vamos tirar, porque qual é a ideia hoje? É que cada pessoa ela tem que se autoprojetar, ela tem que se autodeterminar, cada pessoa tem a sua verdade, e eu tenho que respeitar essa verdade. O que eu posso fazer é simplesmente aprender com a verdade dela. Ou seja, vai se perdendo a identidade. É claro que o John Wesley dizia, o meu púlpito, a minha paróquia é o mundo. Ele dizia isso. Então, eu tenho que entender que o púlpito, quando você vai para Esdras, a Bíblia diz que Esdras se posicionou. Porque tem gente que diz, na igreja nunca teve isso, não precisa. Tudo que tem na Bíblia, até agora há pouco eu estava dizendo, a Assembleia de Deus segue essa tradição bíblica. Vamos dar um exemplo. As sinagogas eram como congregações. Os judeus tinham 12, 10 pessoas, fundavam uma sinagoga. E lá na sinagoga era para ler a Torá, era para dar instrução, e ela servia até para aspectos sociais. Nós abrimos as congregações, elas servem para essas funções.
O púlpito, pastor Fábio, não é um local para tornar o pregador famoso. O púlpito é um local para que a pessoa entenda que dali vai sair a palavra para edificar vidas. Então, quando eu transformo o púlpito em qualquer emblema, em qualquer figura de qualquer outra coisa, vai perdendo a sua sacralidade. Então é importante que ainda o crente entre na igreja e saiba que ele está dentro de uma igreja, e saiba que ali é um altar, e saiba que de lá vai sair a palavra para a sua vida. Então eu acredito que hoje nós estamos nos perdendo na mesma perspectiva da filosofia pós-moderna, ela está entrando dentro da igreja. Por quê? Porque muitos pastores estão perdendo essa ideia da sacralidade e transformando o púlpito simplesmente em um local, digamos assim, de uma apresentação, de um palco. E a ideia antigamente daqui a pouco o pastor vai subir para o altar para pregar a palavra. Essa era a ideia. Sim. Essa era a perspectiva. Então, quando eu deixo, pastor Fábio, olha, quando eu deixo essa ideia dessa tradição sagrada, porque eu li um certo teólogo e filósofo que ele dizia: o que mantém uma instituição? Tradição dela. E essa tradição que nós estamos falando não é a tradição do escriba, é a tradição bíblica, é a tradição que receberam dos nossos pais, dos homens de Deus. Vamos dar um exemplo aqui. Kevin von Roser, em uma obra que ele escreve, ele diz que se a igreja tirar a Santa Ceia, ouçam bem, a Santa Ceia e o batismo dela, ela perde toda a estrutura da essência dela. Isso não salva, não. Mas quando a gente se reúne para a Santa Ceia, eu estou ali para anunciar a morte do Senhor. E aquilo ali traz a sobrevivência e a identidade para aquela instituição. Vamos analisar. O que traz a uma escola, a sobrevivência de uma escola? Nós temos os nossos símbolos que trazem a sobrevivência. Tem ou não tem? Tem. O brasão, os hinos, o hino nacional, o hino do Maranhão. Aquilo ali identidade. É a nossa identidade. Aquilo ali te traz um patriotismo. Agora, tira tudo isso, o que vai ficar? Então, se eu não tiver essa tradição e se eu não manter esse púlpito com uma ideia do sagrado, hoje, agora, a questão é que muitos estão maculando o púlpito, transformando o púlpito em outras coisas. Mas se tivesse aquela ideia do altar, da sacralidade, de trazer a palavra, isso é muito bom manter. Eu, quando estive lá em Londres, que eu subi no púlpito de John Wesley, eu senti assim uma alegria. Nossa. Eu senti assim um prazer. Quando eu fui no púlpito lá que Spurgeon pregava, você já pensou, você está ali naquele local, que aquela pessoa pregou aquela palavra, era dali que ele levava a palavra? É muito importante. Então, é significante que a igreja, pastor, ela não se perca com as modernidades e as pós-modernidades que estão trazendo para nós novas questões, porque eles estão desfazendo de tudo que foi construído. Há um teólogo que diz assim: quando você chega na antiguidade, eles estão fazendo a história. Quando você chega na modernidade, eles querem fazer uma nova história, mas sem descentralizar. A pós-modernidade, ou melhor, a modernidade não foi contra a família. A modernidade, ela não queria acabar com Deus. Eles só disseram assim, ó, cada um no seu lugar. Religião para cá, ciência para cá. A modernidade não acabou com a fé. De maneira nenhuma. Os homens queriam construir agora se a imposição da igreja. O que a igreja queria? A igreja queria determinar o que era científico. Ora, a igreja não tinha poder para andar determinando o que era científico. Agora, cada um no seu papel. Agora, pós-modernidade não. A pós-modernidade, ela acaba com toda a centralidade. Na pós-modernidade, você tem a sua verdade. Digamos, o que eu vejo na pós-modernidade? Antigamente, a hermenêutica dizia assim, é a arte de interpretar. Então, quando eu ia interpretar, eu procurava saber as regras que aquele autor escreveu para eu saber o que ele estava dizendo. Não é assim? Sim. Na pós-modernidade, não. Na pós-modernidade, eu vou determinar se aquilo que o leitor escreveu, se eu acho conveniente ou não. Então, esse é o problema. Ou seja, na pós-modernidade, tu perde a verdade. Então, pastor, a pós-modernidade resgatou, eu não diria resgatou, mas fez ressurgir o homem como centro de tudo, ou não? Pior.
Pior, Pior. pastor Fábio. Por quê? É esse aqui, né? Nós estamos inspirados, Del. Ó, a pós-modernidade, pastor Fábio, porque como eu disse agora há pouco, a modernidade ela centraliza. Pós-modernidade descentraliza. Ela desconstrói. Ela desconstrói tudo. Hum. Ela desconstrói tudo que tem aí, esse discurso da Judith Butler, esse discurso da ideologia de gênero, tudo é uma desconstrução. Ou seja, você não vê a modernidade atacando a família. Sim. Você não vê a modernidade tirando o direito. A modernidade, ela traz uma centralidade. Pós-modernidade, ela desconstrói tudo. O Michel Foucault, Jean Baudrillard, Jacques Derrida, todos eles desconstroem. O Benjamin. Então, o que é que acontece? O conceito de verdade é relativo, vai depender do que eu acho, do que eu penso. Na pós-modernidade, cada um é sua própria autoridade. Eu não posso dizer para ti que isso aqui está certo. Tu não pode dizer para mim. O conceito de certo e de errado e de verdade vai depender da tua opinião. E aí, como é que fica a Bíblia nisso? Como é que fica a teologia nisso? Então, a modernidade, ela não desconstruiu os valores absolutos. De jeito nenhum. Ela simplesmente, como o senhor colocou, ela colocou cada uma na sua caixinha, No seu devido lugar. no seu devido lugar. Pronto, porque você tem a Igreja Católica, Sim. ela vinha ditando todas as normas, dizendo que era, até misturando Bíblia com ciência. E dizendo que não era. Depois se provou que Galileu Galilei estava correto. E muitos outros assuntos. Então, eu disse, não, vamos parar bem aqui. A Bíblia ela não está tratando disso aqui. Então, religião para cá e nós vamos seguir com a ciência para cá. Quando você fala do antropocentrismo, o homem quer ser o centro, mas o homem quer construir a sua verdade. O homem quer buscar um viés. Na pós-modernidade, pastor, tudo se perde. Tudo se perde. Então, é muito perigoso isso. E quando a gente traz, hoje, a juventude precisa entender isso. A juventude, às vezes, ela diz assim, olha, nós não precisamos desse púlpito, nós não precisamos desse altar, nós não precisamos nada. Mas, pastor Fábio, amanhã, pastores que nos escutam aí, pastores do Brasil, né? Pastores, líderes, irmãos que estão nos acompanhando pela internet agora, vocês se lembram de um episódio que Josué disse para as duas tribos que ficaram lá atrás? Ele disse, por que você não fica conosco? Então, nós falamos para Moisés, dali, pastor, toda a divisão de Israel começa dali. Nossa. Muitos não pensaram nisso. Olha, preste bem atenção. Ali, você já começa um viés. Vamos ficar lá atrás. Deus não queria aquilo. Era para vocês que querem. Não, mas a nossa terra aqui, Moisés, é boa para o gado. Parecia vantagem. Nós vamos para lá, nós vamos construir, vamos deixar o povo lá, Josué. Mas quando a gente vencer a guerra, a gente retorna. Eles voltaram. Eles construíram um altar, não foi? Foi. Josué mandou lá, o que é isso? Aí eles disseram, não, é porque é o seguinte, amanhã nossos filhos, nós não estamos com vocês, e eles vão dizer, qual é o Deus de vocês? Nós não temos nada histórico, nós não temos nada concreto, palpável. E aí? Aí nós levantamos esse altar. Esse altar, pastor, vai ser o caso que quando Salomão morre, aí vem o caso de Roboão, Jeroboão e divide. Mas já a divisão já começou? É isso que eu estou lhe dizendo. Mas eles disseram, e qual é o símbolo que vai nos manter? Qual é a tradição que vai nos manter? Agora eu pergunto aqui, a Assembleia de Deus e as outras igrejas, daqui um dia ela está perdendo toda essa identidade. E eu pergunto, o que amanhã vai manter a igreja? Se ela não tiver uma identidade, se ela não tiver algo que identifique ela, o que identificou a Assembleia de Deus até aqui? Jesus Cristo salva, cura, batismo com o Espírito Santo e brevemente voltará. Não foi assim? Isso. Foi isso que nos manteve. O que manteve a igreja, as igrejas reformadas? A teologia dos reformadores. E eu pergunto, aí o senhor pergunta do púlpito, tem essa tradição, amanhã você vai tirando, o que sobra? O que vai nos identificar como igreja? Igreja histórica, igreja que tem seus símbolos, igreja que tem as suas tradições. Aí uma pessoa chega e diz assim, nós não precisamos de tradição, vamos analisar. Um médico fazia a tradição do seu juramento. Eu juro, servi, tal. Não era assim? Sim. Então vamos tirando tudo que é símbolo, vamos tirando tudo que é tradição. O que vai nos manter? O que vai nos identificar? Pós-modernidade, a modernidade manteve a centralidade. A pós-modernidade, não. Ou seja, hoje nós vivemos dentro de um mundo onde a salada é grande
E o evangelho está entrando nisso. O lamentável nisso tudo é que essa situação, o evangelho está entrando. Aí o Dietrich Bonhoeffer, quando ele fala da graça barata, ele está falando que nós estamos barateando tanto essa graça, tanto esse evangelho, o que vai sobrar para nós amanhã? Se eu não valorizo o batismo, se eu não valorizo meus hinos, se eu não valorizo a minha tradição. Antigamente o aluno, você sabe disso, você Sim. estudou. Quando a gente ia cantar o hino nacional, colocava a mão, dava até vontade de chorar. Era assim ou não era? Era. Mas estamos perdendo isso. Estamos perdendo esse patriotismo, esse valor da honra, da glória. E quando nós vamos tirando as coisas da sua centralidade, digamos, o altar, o hino. Hoje tem igreja que não quer mais cantar hino da harpa. Eu não quero mais cantar o hino da harpa. Eu não quero mais cantar. Aí, não, se não tiver isso, a mocidade sai. Se não tiver, ou seja, eu prefiro sacrificar todo o histórico de onde a coisa começou para privilegiar algo moderno que eu não sei onde vai terminar. E o pior é que existe uma sede que quanto mais você vai mudando, vai se modernizando, vai se distanciando, vai aparecendo outras coisas novas. Se você não manter esse perfil, ele vai ser substituído, aí você substitui hoje, amanhã vai ter uma necessidade novamente de uma outra substituição. Porque a lei do consumo é o capitalismo. Onde você vai parar? É o capitalismo evangélico. Eu tenho que reproduzir isso, eu tenho que fazer isso para sobreviver. E aí, agora há pouco eu falei, o Senhor disse para a igreja de Filadélfia, eu te amo porque você conserva o que você tem. Isso. A questão é eu conservar. Eu não preciso inventar nada, é só conservar o que está aqui. É só eu conservar o que está aqui. Inclusive, quando você pega a Rua Azusa, 1906, 1911, quando você pega, enquanto o Seymour manteve a pureza orando, depois que chegou um grupo que tentou modernizar, foi perdendo a essência. E o que tem na Rua Azusa hoje? É isso que eu quero dizer. Nós temos bem aqui do nosso lado a Europa, nós temos bem aqui agora os Estados Unidos. Ou seja, a modificação está acontecendo a cada tempo. E pelo preço dessa modificação, eu vou sacrificando o evangelho, eu vou sacrificando a palavra de Deus. Então, eu posso modernizar sem alterar a essência da coisa. Essa é a questão. Eu não posso deixar, quando disseram para Sócrates, olha, desfaz o que você disse. Tire, ele diz, como? Porque está na minha alma, é a minha essência. Se eu tirar isso aqui, eu vou viver como? Eu prefiro a morte. Então, eu não posso sacrificar. E tem gente que diz, essa igreja é velha, essa igreja é tradicional. O que traz vida para a igreja é a palavra de Cristo. Agora, os hinos, os louvores, o púlpito, a forma da igreja, manter isso é muito importante. São símbolos que vão solidificar a identidade, a construção da igreja. Ou seja, pastor Zé, eu posso ser moderno sem eliminar as minhas raízes. Sem eliminar, você não pode alterar aquilo que é a essência da palavra. Por isso que Paulo diz em Gálatas 1:8, ele vai dizer, ainda que desçam anjos do céu, o que eu mesmo, olha como isso é pesado, o que eu mesmo vá ir, eu não posso. E vocês não, olha o que ele diz, vocês não precisam me ouvir mais, porque eu não posso despregar o que eu preguei. Então, essa é a questão. É muito lindo quando você, por exemplo, um crente chega no culto da Santa Ceia e ele vê ali o pastor tomando o cálice, tomando o pão, e quando ele diz 39, bendito seja o Cordeiro, aquilo ali, pastor, é tão lindo esse negócio, que quando você vai para Esdras, quando você lê Esdras 3, a Bíblia diz que a multidão que viu o novo lançamento da pedra chorava, não era assim? Mas os velhos sentiam tristeza, porque a glória da primeira casa era maior. Então, hoje você está vendo a Israel, o preço, pastor Fábio, isso é tão sério, que nunca aconteceu no mundo um povo restaurar uma língua como Israel. E sabe qual foi o segredo? Quando o primeiro homem que voltou para Israel, que ele tentou reconstruir a língua, ele buscou naquilo que era sagrado, no próprio texto bíblico, para criar o hebraico moderno. Então, quando se vem o hebraico moderno, o ivirite, que você vai buscar o hebraico antigo, você pode observar que vem daqui, vem do texto hebraico. E muita coisa foi tirada daí. Tradição daquilo que estava dentro da Torá
serviu para preservar Israel. Agora imagine se eles não tivessem nada. Se eles não tivessem nada do que estava escrito, não ia ressurgir essa língua. Aí está a importância de se preservar aquilo que é sagrado. Então, uma coisa é a pessoa ir num clube, uma coisa é a pessoa ir na feira, uma coisa é a pessoa ir na praça. Agora, ir na igreja e perceber um púlpito com a seriedade de Deus, isso é muito gostoso. Que bom. Gente, é extraordinário. A gente ficaria aqui a noite toda ouvindo uma lição sociológica, filosófica, filológica, tudo aqui está envolvido nessa aula de antropologia, sociologia, filosofia, teologia com o pastor Zé Gomes, porque é extraordinário a gente ouvi-lo e saber que estamos ouvindo coisas boas, porque uma coisa é você ouvir determinadas situações, outra coisa é você ouvir coisas boas. Pastor Ziel, eu vou avançar um pouquinho mais, que eu quero... O senhor está vindo de pregar agora, está vindo de pode ficar à vontade. Mas é gostoso. Mas, assim, eu vou trazer aqui uma questão também que o senhor ama. O senhor ama pregar para multidões, o senhor ama evangelismo em massa, de corpo a corpo, de casa em casa, de rua em rua. O senhor faz isso. E o senhor faz isso, o senhor prega para multidões, como entra na casa de uma pessoa, também prega, enfim. E o senhor, depois que o senhor chegou aqui em São Luís, o senhor criou um projeto que até hoje tem sido um dos grandes projetos da Assembleia de Deus, Campo Tirirical, e que esse projeto, cada ano que passa, ele vai se alargando, que é o projeto Neemias, que não é mais só um projeto evangelístico, ele virou um projeto também sócio-evangelístico, de uma atenção social também. Pastor, esse projeto hoje, para o senhor, ele está em fase ainda de construção, ele não está um projeto acabado, não é isso? É verdade. Ele está um projeto que a cada ano ele vai melhorando, vai se renovando, vai se estruturando. Isso é verdade. Mas hoje, o que é o projeto Neemias para o Campo Tirirical? Pastor Fábio, é muito importante essa sua colocação, porque quando nós chegamos no Campo Tirirical, nós tínhamos aproximadamente 35, 36 áreas. Recebi do pastor Joaci, e ele fez o trabalho dele. E quando eu cheguei, nós estávamos enfrentando uma luta, que eu não vou entrar aqui em detalhes, do campo, como o senhor sabe. Então, eu procurei não reviver aquilo. Eu fiquei orando a Deus, pedindo a Deus que ele desse uma nova estratégia para que nós recomeçássemos. Por que eu fui usar Neemias? Porque Neemias, ele era um copeiro. Sim. Além de ser um copeiro, Neemias se mostrou patriota. Porque quando ele diz assim, Anânio, como está lá? Aí ele diz assim, olha, não está bem. É interessante a gente fazer a separação, porque em 586 foram destruídos os muros. E tem muita gente que pensa que aquele muro ali era o que tinha sido destruído em 586. Não, eles já tinham restaurado. Veio primeiro Zorobabel, veio Esdras. Cada um, pastor Fábio, vem fazendo o seu trabalho. Por que eu pensei no Neemias? Porque você tem o Zorobabel que volta, você tem um Esdras que traz a restauração espiritual, que era sacerdote, mas você tem um Neemias que era um copeiro. E por que Neemias pôde fazer um trabalho? Isso aqui é lindo para nós, que mostra que qualquer pessoa, a mais simples que seja, não importa se ele é sacerdote, Esdras era sacerdote, Zorobabel era pesado, mas Neemias era só um copeiro. Então, eles restauraram, mas aconteceu um desgaste. Esse era o segundo desgaste. Quando ele diz as muralhas estão derrubadas, as portas queimadas, então ele se sentiu um patriota. Eu quero reconstruir a cidade dos meus pais. Então eu entendi que igreja saudável só pode existir quando eu sinto por você. E o grande problema na igreja hoje, e com os irmãos, é que o senhor falou uma coisa aí. Eu quero ser pregador, eu quero ser palestrante, eu quero ser presidente de convenção, mas eu não quero ser patriota. E essa é a nossa derrota. Tem muita gente, e eu aprendi isso, pastor Fábio, eu li em um livro de um pregador que ele pergunta assim, o que você mais ama? Aí ele começou fazendo, um disse assim, eu amo pregar, eu amo dar estudo bíblico, eu amo orar. Aí ele disse, está tudo errado, não é por aí.
primeiro passo é amar as pessoas. Porque se tu amar pregar, tu pode amar só o teu ministério. Se tu amares ensinar, tu pode amar só o teu ensino. Tem gente aí que é perfeita em ensinar. Tem gente que é perfeita em pregar, mas ele não tem coragem de estender a mão para um necessitado. Tudo nele só gira em torno daquela pregação. É por isso que Jesus perguntou para Pedro, lá em João, tu me amas? Questão não é eu amar minha pregação. E antigamente eu pensei, há um teólogo que diz que nós temos que ser como cobra, de vez em quando trocar a pele. Trocar a pele. É Eu já li. pois é. E o que acontece? Às vezes, eu penso que o meu ministério, pastor Fábio, é o que me importa. Mas eu não me importo com as pessoas. Eu me importo com a minha agenda, eu me importo com a minha pregação, eu me importo com a minha fama. E aí, quando você pega Jesus, Mateus 4, 17 em diante, e percorria Jesus todas as cidades. Agora, por que ele percorria? Vendo a multidão. Ele teve grande compaixão. Esse é o segredo. Há muita gente que tem muito ministério, mas não tem compaixão de ninguém. Neemias estava bem, pastor Fábio, mas Neemias, ele trocou o bem dele. Estava no palácio, copeiro, verdade. numa zona de conforto. Pronto. E aí o senhor teria coragem de deixar o seu conforto, sacrificar o seu trabalho. Ele fez 4 meses de oração, chorando pelo povo. Deus só usa pastor Fábio. Olha, é muito importante que a gente entenda isso. Tem pessoas que pensam assim, Deus vai me usar com o meu doutorado. Está errado. Deus vai me usar com a minha experiência bíblica. Está errado. Inclusive, quando Jesus Cristo olhou, lá em Lucas 10, ele disse que passou o sacerdote. Passou o levita. Não foi assim que ele disse? Passaram ambos, mas não ligaram. Tinha religião, tinha Bíblia, tinha teologia, mas não tinha amor. Aí quando você vai para 1 Coríntios 13, Paulo diz, ainda que eu dê o meu corpo, se eu não tiver amor, de nada adianta. Então a questão não é eu amar pregar, é eu amar as pessoas que eu vou pregar. Porque se eu tiver... Eu perguntei para uma senhora lá em Londres, por que o povo vinha ouvir John Wesley? Que a gente fica... Era um homem estudado, era um homem... Aí a mulher disse assim, aqui faz muito frio, pastor, e na época dele fazia mais. Sabe o que ele fazia, pastor? Ele escreveu um livro, ele não era médico. Ele escreveu um livro, tudo sobre a saúde, ele pesquisou e de como as pessoas poderiam fazer para vencer o frio, de como as pessoas poderiam fazer para tomar remédio para não ficar doente. Nossa! Aí eu disse, o que, senhora? Às vezes tu doido assim, por que foram ouvir o maior pregador John Wesley? Sabe por que as pessoas iam? Porque sabiam que ele amava elas. As pessoas vão te ouvir, pastor Fábio, não é quando você tem um grande currículo ou quando você é um orador. Mas pastor é diferente. Pastor é diferente de alguém que está fazendo graça lá no púlpito. Pastor é diferente de um político. Por que as pessoas querem ouvir o pregador? Porque sabe que ele ama. Você já imaginou o D.L. Moody, uma vez, ele foi pregar no local e ninguém queria ouvir ele. E ele chegou, os soldados trabalharam o dia todo na lama, e aí já estavam tão cansados e exaustos, deixaram as botas todas cheias de lama. E aí, quando foi de madrugada, alguém foi lá e lavou as botas. Lavou as botas de todos os soldados. Quando foi pela manhã, os soldados acordaram e perguntaram, quem lavou nossas botas? Aí disseram, D.L. Moody. Aí o capitão disse, amanhã todo mundo vai ouvir D.L. Moody. Eu estou querendo que o povo me ouça porque eu tenho um título, porque eu me formei em teologia, porque eu sei grego e hebraico. E as pessoas vão me ouvir, mas vão me ouvir porque estão obrigadas a ouvir ali. Diferente das pessoas saberem que você ama elas. As pessoas iam ouvir Jesus porque elas sabiam. E Neemias, pastor, quando Neemias, ele disse assim, eu vou construir, o rei perguntou, olha a pergunta do rei, por que tu está triste? Ele disse, como é que eu vou estar alegre? Cidades, onde o sepulcro dos meus pais. Se toda a terra dos meus pais, a cidade, os sepulcros estão na desgraça, eu vou ficar feliz? Ele viu ali o quanto Neemias era humano. O quanto Neemias era apaixonado pelo povo dele. Aí ele disse, Neemias, vem cá, quanto tempo tu precisa? Aí sabe o que foi que o rei fez? Essa postura dele, a oração, revogou o decreto que tinha parado a obra e ele disse assim, eu te nomeio governador. Grandes posições, pastor Fábio,
só vem para pessoas que sabem amar. Não é para quem sabe trabalhar bem, não é para quem é muito profissional. Lá fora é o profissionalismo. Agora, quem sabe amar, por isso que Neemias disse assim, o rei deu o título para ele. Então, esse projeto, nós começamos com essa ideia. Por que nós criamos isso? Jamais em pensar, o outro pastor não fez aqui. Não, senhores. Ele fez a parte dele, fez bem feita. Então, eu disse assim, nós vamos construir, continuar construindo o que já está feito. É por isso que nós pegamos essa ideia e colocamos cada pastor dentro do projeto. Porque no livro de Neemias, Neemias não faz a obra sozinho. 52 dias que ele termina um muro, vê o tanto de gente que está trabalhando. Então, a obra de Deus, ela não pode ser feita só por mim. Ela não pode ser feita... Agora mesmo que eu estou aqui, está tendo mutirão lá. Os pastores estão lá. Mas eles estão pela vontade própria, pelo amor. Porque é bom quando a pessoa vai fazer pelo amor, não porque eu estou obrigando, não porque eu estou mandando. Entendeu? Porque quando eu mando, quando eu grito, é uma ideia de chefe e que as pessoas vão se subordinar à minha palavra, que eu estou com autoritarismo. Agora, quando é como Neemias, todos vão fazer de coração, com amor. Então, o projeto Neemias, ele veio com esse viés de construir a moral, a espiritualidade, de construir junto um projeto para a glória de Deus. Então, esse é o alvo, é o projeto de Neemias. Você vai ver que Neemias tira a opressão, Neemias tira a escravização, Neemias traz o povo para uma unidade. Então, todos vão entrar no projeto de Neemias, porque Neemias vai se doar primeiro. Se o povo não vê, naquele livro da Arte da Guerra, Sun Tzu, ele conta uma história, diz, se você enfraquecer os soldados com história fraca, eles não vão participar. Fortaleça todo mundo junto. Então, se todos nós estivermos juntos, tem um livro que é aquele As 48 Leis do Poder, e aí o camarada fala de várias pessoas que matavam os imperadores, cada um querendo poder. Nós estamos hoje nessa luta, cada um quer o poder, quer o poder. Muita gente quer o poder, mas muita gente não quer ser patriota, muita gente não quer sentir. Então Neemias se torna essa figura, era só um copeiro. O rei vai nomear ele governador, é porque o rei viu o patriotismo dele. Interessante, Neemias só queria reconstruir. Ele não pediu outra coisa. É isso aí, pastor Fábio. Ele só queria reconstruir. Só reconstruir. De que adianta, por exemplo, eu construir um império onde eu sozinho sou o rei? Tem vantagem. Tem vantagem. É bom a gente construir junto. Quando terminar, aí eu digo, pastor Fábio, o senhor fez parte desse projeto, eu também fiz. Amanhã outros vão entrar no nosso lugar, não é assim? Mas cada um fazendo fazendo a sua parte. Aí é aquilo que Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Amém. Ou seja, o louvor é para Deus. Glória a Deus. Gente, está extraordinário, mas eu quero... O pastor Ziel também, ele hoje faz parte da mesa diretora da convenção, que tem como presidente pastor Francisco Soares Raposo Filho. É uma nova geração que está aí, pastor Raposo, Raifran, pastor Ziel e tantos outros. Verdade. Que estão aí na mesa diretora e que hoje são nossos líderes. Né? O pastor Zé é meu chefe, Na convenção é meu líder. Pastor Zé, o que é hoje a mesa diretora, esse novo formato? Pastor Raposo, o senhor, pastor Raifran, pastor Dejane, outros pastores já novos, pastor Espúrgia Damasceno, esses pastores novos assim ascendendo a mesa diretora. Isso é fruto de uma naturalidade ou também fruto de uma necessidade? Porque tudo tem que se renovar, não tem jeito. É verdade. Pastor Fábio, tem um teólogo que diz que só não há defeito no corpo de Cristo, que o corpo de Cristo é perfeito, né? Quando a gente pega o corpo de Cristo, porque quem distribui os dons para o corpo de Cristo é o Espírito Santo. Ele sabe a necessidade. Sabe a necessidade. Então, o corpo não tem defeito, a instituição tem defeito. Sim. Né? A instituição igreja, com seu CNPJ, ela tem defeito. O corpo de Cristo não, porque quem está em Cristo e no corpo de Cristo, quem embeleza o corpo é ele, porque ele é quem é o cabeça. Sim. Não é assim? Agora, a instituição tem falhas. A SEADEMA, ela hoje é muito importante, pastor Fábio, quando você escuta dizer assim, a SEADEMA, desde a época do pastor Alcebias, desde a época do pastor Estevão. Então, é uma instituição, como eu disse agora há pouco, que tem a sua tradição.
que tem o seu nome. Então, tanto para o nosso presidente, pastor Raposo, como para o pastor Raifran, para mim, pastor Elias, pastor Espúrgio e outros, fazer parte dessa mesa é uma honra. Agora, nós estamos ali para dar honra a essa instituição, a essa convenção. Porque quando você pega Roma, por exemplo, o que estruturava o poder romano? O Senado. O império trazer aquela glória. Mas quando eles começaram a brigar entre si pelo poder, pela a supremacia, pela hegemonia, então começou a ter desgaste. Eu louvo a Deus ainda porque a nossa convenção, ela procura honrar esse título, esse poder que é a nossa SEADEMA. E nós estamos ali não apenas para uma questão de política, mas para representar o poder da SEADEMA. Para trazer a ordem, para trazer... É como a OAB que tem a sua tradição, é como um conselho de medicina que tem a sua tradição. Então, a SEADEMA hoje, ela está tendo essa liderança, que o pastor Pedro Aldir teve a sua grande participação, a sua renovação. E uma participação extraordinária. Extraordinária, pastor Fábio. Ninguém nunca vai apagar o ninguém. momento de Pedro E Aldir. outra, pastor, cada um vai ficando um pedacinho para ir fazendo as coisas, né? Eu li um autor que diz assim, quando o seu pastor que você suceder falhar, é porque Deus deixou para ele não fazer tudo para fazer outra coisa. Alguém tem que continuar. Então é bonito. Por exemplo, tem a minha parte, tem a parte do pastor Fábio, cada um tem a sua parte nesse projeto. E a nossa SEADEMA hoje, que fez agora 89 anos, nós parabenizamos por quê? Porque é uma tradição histórica que vem de grandes líderes, de grandes homens. E aí, pastor Fábio, você entrar nessa fileira é uma honra. Mas fazer parte desse projeto é uma grande honra. Quando você entra nesse projeto, não para acabar, não para atrapalhar, e se tiver um defeito, você tem que entrar não para cortar a linha, mas para emendar ela. Vamos emendar aqui, errou bem aqui, vamos trabalhar, vamos consertar aqui. No que nós podemos fazer? Esse é o nosso trabalho na SEADEMA. Né? E eu quero até, pastor, também como membro da SEADEMA que sou, eu quero parabenizar o senhor, representando nesse momento aqui o nosso presidente, toda a mesa diretora, pelos 89 anos e também pela consciência que os senhores têm de que é necessário esse ajustamento, reajustamento, porque, como o senhor bem falou, o corpo de Cristo ele é perfeito, mas instituição existe buracos. Isso. Que a gente precisa sempre estar de olho para não deixar que esses buracos se tornem crateras, que é mais difícil de consertar. Um presidente de uma convenção, pastor Fábio, eu quero já quase findar dizer isso, um presidente de uma convenção, um vice-presidente, ele não está ali para barganhar com ninguém. Sim. É muito importante que cada membro da SEADEMA compreenda essa minha fala aqui hoje. Olha, eu sou pastor hoje de quase 100 pastores. Todos eles. Se um membro da minha igreja me procurar, a primeira pergunta que eu faço é: o senhor já falou com o seu pastor da área? Não, depois eu não lhe atendo. Eu só lhe atendo se ele... Um dia teve um grupo que veio, aí disseram: pastor Zé, nós não queremos o nosso pastor. Vocês foram lá na casa dele falar para ele? Não, então não atendo vocês. Só atendo se ele vier. Aí eles disseram: pô, liguei para ele. Eu liguei: olha, tem aqui os pastores, os irmãos. Aí ele veio. Resultado, todos se perdoaram e disseram: pastor, deixa o pastor na área. Isso é lindo, isso é respeito, é dignidade. Então, o senhor está dando ao seu obreiro. Porque se eu não, por exemplo, pastor, se eu ficar aqui, pastor Fábio, se você votar em mim, eu vou lhe dar isso aqui. Eu não posso lhe dar, porque não é meu, é de Deus. Amanhã o senhor não vai confiar em mim. Ou seja, você vai dizer: aquele cara não está apto para me representar ali. Agora, o que acontece? O zelo, a honestidade, a democracia, fazer valer o estatuto, sem negociata, sem procurar respeitar o primeiro, o segundo, o terceiro, respeitar o pastor Fábio, respeitar o pastor Coutinho, respeitar. Ali você vai ter dignidade. Não, eu quero que fulano esteja ali porque ele me respeita. Ele não vai deixar passar trabalho. Qual é o trabalho? Quando eu fiz direito, a coisa que mais me encantava era: o Supremo Tribunal Federal é o guardião. Não era assim? Você fica triste quando você vê que o cara não está cumprindo aquilo ali que é para guardar. Porque aquela lei é que salva ele, é que salva a mim, é que salva você. Agora imagine, um pastor está lá no interior do Maranhão, mas se ele souber que eu não tenho negociata, que eu não tenho barganha, que eu não tenho, mas que eu quero procurar fazer valer o estatuto, da democracia necessária que merece,
ele vai dizer, eu sou feliz e eu me sinto alegre de fazer parte dessa convenção, dessa mesa diretora. O direito do membro falar, isso é lindo. A Grécia teve muitos defeitos, mas uma coisa linda na Grécia era que todo mundo falava, até as mulheres falavam. Então, pastor Fábio, se tem uma coisa que Deus nunca tira de você, é a sua liberdade. Ele deu liberdade para Adão. Adão abusou da liberdade. Mesmo assim, Deus não tirou a liberdade dele. Ora, se Deus te faz um homem com a sua imagem, a semelhança, e eu vou tolher essa liberdade? É, É isso? aqui, gente, aqui tem uma turma de olho aqui, tá? Nós estamos aqui, mas tem uma turma de olho aqui e nós, tá todo mundo aí com o celular apontado para cá, pastor. É Olha, verdade. todo mundo aqui assistindo uma aula, onde a gente vai lá na Grécia, a gente volta aqui para o nosso mundo moderno, mas sempre nós estamos E aprendendo. agradecendo aí, pastor, né? O nosso pessoal, que tem mais de 1000 pessoas, né, Sim, sim, sim. conectados aí. Deus abençoe aos irmãos, né? Muito obrigado. Eu quero agradecer a Deus a sua conexão conosco, você que está acompanhando, que está aprendendo e que está sendo informado também das coisas boas, do nosso dia a dia, porque tinha muita gente que não sabia nem o que era CADEMA. E é muito importante compreender Compreender que saber nós o que temos uma estrutura. Pastor, olha, e é muito importante nós falando isso aqui, e eu quero dizer para os senhores, o poder de Roma nunca pensou que ia cair. Nunca pensou. O que foi que derrotou Roma? Não foram os inimigos lá de fora. As erosões internas, Isso. a briga, a mentira, a intriga, a covardia, ciúme. a falsidade, o ciúme, a briguinha. Então, são essas coisas que fizeram aquele poder ruir, aquele poder cair. O próprio Jesus disse, né, pastor, que uma casa dividida contra si não tem como se manter de pé. Não prospera. O que eu achava lindo? Uma vez o pastor Estevão, ele ia passando, aí um irmão prometeu, aí ele prometendo um campo para ele. Olha, ele disse: olha, não prometa aquilo que não é seu. Não prometa aquilo que não é seu. Eu não posso negociar as coisas de Deus. Eu digo aos pastores lá, eu disse: olha, eu nunca quero que eu chegar numa área, eu quero lhe visitar na área, eu não quero que você fique com medo de mim. Eu quero que você fique feliz com a minha presença. Quem vai falar por você é o seu trabalho. É a sua sinceridade. Tu não tem que me adular, tu não tem que botar água para me beber. Tu não tem que limpar meu sapato. Não, isso aí não é servir. Não é servir. Não. Essa questão não é. Tua sinceridade, tua honestidade. Está aqui, pastor Zé. Não é assim? Por isso que Jesus diz: eu recebi, tu recebeu quanto? Eu recebi 5. E agora? Tem mais 5. Tem mais 5. Eu recebi quanto? Não é assim? 2. Tem mais quanto? 2. Eu recebi 1. Está aqui. Aí não é. A sinceridade de um homem, pastor Fábio, a sinceridade de um homem. Eu quero que amanhã, eu me lembro que teve um presidente dos Estados Unidos que ele ganhou a eleição e ele disse assim: convide o general fulano, que eu quero que ele faça parte do meu governo. Aí alguém disse assim: mas ele era do outro lado. E ele defendia muito o outro. Por isso que eu estou convidando. Porque como ele foi sincero lá com o outro, ele vai ser sincero comigo. No dia que esse presidente morreu, na noite que o corpo dele ficou, todo mundo foi embora. Mas ele ficou do lado do presidente dizendo: aqui jaz um grande homem. Ou seja, aquele que era contra, aquele que batia, ele viu a grandeza do presidente quando mandou chamar ele. Sabe quando é que a pessoa vai saber que você é grande? É quando você respeita ela pelo que ela é. Maravilha. É quando você... Não adianta a pessoa me achar grande quando eu exijo dela. Mas ela vai dizer: rapaz, o pastor Zé me valoriza pelo meu trabalho. Todos os pastores de Tirirical estão me ouvindo aqui. Eu digo para ele: meu pastor, eu não quero que você tenha medo de mim. Eu não quero que tu fique limpando cadeira na minha frente quando eu chegar. Paulo disse que não é para servir à vista para agradar homens. Faça o seu trabalho, que eu quero lhe honrar é pela sua dignidade. É pela sua pessoa. Então, aonde não há negociar, onde não há mentira, todo mundo serve com a sinceridade. Serve com a verdade. Eu acredito, pastor Zé, que um líder, a gente fala de líder, eu acredito que um líder, em 2 situações, eu creio que ele, sendo líder, ele não se sente bem. Eu acredito. Eu acredito que a primeira situação é que o verdadeiro líder não gosta de ser bajulado. Verdade. E a segunda situação, o verdadeiro líder, ele não gosta que as pessoas sintam medo dele. Porque sentir medo
de alguém, eu acho que deve ser uma sensação muito ruim, muito chata. Respeito, tratar bem, dar àquela pessoa a dignidade e a honra que ela tem. Agora, eu não posso sentir medo de falar com o homem que é o meu líder, que é o meu pastor. Eu não posso sentir medo. Como eu também não posso bajular, porque eu tenho certeza que ele não vai se sentir bem. Porque o líder, ele gosta, como o senhor falou, é de ser bem tratado. É só isso. É só isso, nada mais. É porque toda a nossa política, pastor Fábio, hoje, agora há pouco nós tratamos isso, mas ela vem de Maquiavel. Isso entrou também no nosso meio. O que Maquiavel dizia? Ponha terror para que as pessoas tenham medo de você. Tem líder que pensa, e eu mudei isso na minha vida. Eu, quando cheguei no Tirirical, eu lia muita coisa antes da liderança, muitos líderes, eu li muita coisa de muitos líderes, mas eu aprendi uma coisa. O líder que, por exemplo, levanta a voz, ele tem uma deficiência. Todo líder, Alexandre, ele não levantava a voz. Alexandre era o trabalho dele. Os soldados diziam, eu quero fazer parte. Davi, a mesma coisa. Quando você levanta a voz, você grita para os seus liderados, me respeite, você está inseguro. Você vê que Saul dava presente para o povo, mas para Davi, eles diziam, vocês não me adulam, eu é quem dou a casa, dou o sustento, e Davi que não dá nada, vocês querem estar com Davi? Mas é porque Davi era guerreiro, era líder. E eles queriam um líder com confiança assim. Eu posso te dar um presente, eu posso te dar um cargo, eu posso te dar uma chance, mas isso não vai fazer de você amanhã um grande líder. Então, quando a pessoa trabalha bem, serve bem, ele vai ser honrado pela qualidade que ele tem, pelo trabalho que ele faz, pelo que ele é, e não pela bajulação. Todo bajulador, pastor, ele é falso. Com certeza. Todo bajulador é falso, todo bajulador, ele mente, porque ele não vai ter sinceridade. Agora, quando a pessoa é sincera, Davi tinha 600 homens, todos eram homens valentes, cruéis, mas todos fiéis. Você pode observar que na casa de Davi, quando Absalão se levantou, nenhum dos 600 homens ficaram contra Davi. Todos seguiram Davi do mesmo jeito. Mas veja, Davi honrou todos eles e colocando nas melhores posições. Esse que é um trabalho de um líder de verdade, um líder de amor. E a nossa Seadema, ela caminha para essa função. Agora, que você seja fiel. Se você é colocado nesse cargo aqui, dê conta do recado. Eu digo aos pastores, meus pastores, se eu lhe colocar numa área, se você não estiver se sentindo bem, não fique com vergonha, não. Pastor Zé, mas eu só estou com 24 horas lá. Mas chegue para mim, pastor, não estou me dando bem, eu não estou gostando dessa área. Aí tem pastor que diz, pastor Zé, eu quero sair. Aí, pois pronto, nem o colegiado fica sabendo por que ele saiu, nem ninguém, mas ele se sente feliz, porque ele sabe que o pastor dele ali, ele está cuidando dele como ser humano, com a dignidade dele. Isso é muito importante. Uma coisa que um ser humano quer e o que um homem quer é a dignidade, é o respeito pela pessoa dele, pela liberdade dele. Quando você respeita a liberdade de um homem, ele se torna devedor seu. Ele se torna um admirador seu. Fulano me respeitou, fulano me consultou, fulano me perguntou. Não é assim? Claro. Isso é lindo. É lindo. É a coisa mais importante, né? E quando você lidera bem, o povo, tem líder que quando você não está presente, ele acha bom. Não é assim? Agora, quando os liderados não acham bom. Agora, quando você é um bom líder, veja o Eliseu. Eles foram cortar madeira para fazer, aí eles disseram, vem conosco. Eles diziam, não, vamos você. Não, nós queremos a sua presença. Quando você é um bom líder, o povo quer você no meio. Nem que o senhor não faça nada, mas fique ali Só estar ali na figura, eles já se sentem felizes. Não deixa ali. Era assim que eles diziam Davi. Davi, tu não precisa ir à guerra. Porque se um faltar, tu coloca outro. Agora, faltando tu, quem é que tem a tua estratégia? Esse é o líder que o povo quer. Que segredo. Amém. Gente, um assunto vai chamando o outro e aí a tendência é nós nos aprofundar. Pastor, o último momento aqui, depois o senhor vai fazer suas considerações, mas a nossa CEADEMA, ela se estrutura em comissões, em conselhos, enfim, tem várias estruturas que fazem o funcionamento dela.
E também nós temos hoje uma nova modalidade, são os projetos. Isso. Projeto Paulo, Projeto Sila, tal. Aqui em São Luís, a região metropolitana, nós temos um projeto chamado ALP, que é a Aliança, né, de Pastores da Ilha, Isso. do qual o senhor é efetivamente membro, são 11 campos, então são 11 presidentes que estão aí na dianteira. E a ALP, em parceria com um grupo de pastores estrangeiros, resolveu, com a aquiescência da SEADEMA, fazer aqui uma grande cruzada, que cruzada é um termo muito comum para nós. É Né? verdade. A Assembleia de Deus, ela tem essa tradição, ela tem essa tradição. E aí nós estamos recebendo aí um grupo de pessoas que vieram pregar o evangelho. Pastor, qual a importância desse momento para nós? Muito importante. Agora há pouco eu falei no culto sobre a cruzada que vai acontecer sexta e sábado. Sim. E falei no culto, avisei aos irmãos, já pedi, estou mobilizando o campo. E essa aliança que foi criada para criar comunhão, para criar amor, esse trabalho é muito importante porque tem o apoio da SEADEMA, e tudo que sai, pastor, de dentro do templo para mobilizar pessoas é muito importante. E essa cruzada com o nosso pregador Vadim Pecum, que vem para somar com o reino de Deus, somar com a pregação do evangelho em São Luís, despertar e mobilizar as águas para as almas serem ganhas para Cristo, com a oração, com a fé, com a palavra, com o milagre, é muito importante. Então, nós louvamos a Deus. Todo o campo nosso está envolvido e todo o projeto da ALP está envolvido na pessoa do pastor Assis, que está à frente desse projeto hoje, e pastor Coutinho também, os pastores da ilha, que estamos unidos por um só projeto, por uma só visão. É claro que quando veio essa agenda, tinha muitas agendas do... Claro. Mas nós não tiramos, mas estamos pedindo que todas as áreas participem. E quem sentir de Deus, que hoje é muito grande, e nós acreditamos que vai dar um bom número de pessoas, cada pessoa levando uma alma para Cristo, e o objetivo é ganhar São Luís para Cristo, né? Isso. Então, meu pastor, eu fico muito feliz de receber o senhor, Conexão Luz, fica muito feliz, Luz para o Mundo fica feliz em saber que nós temos um líder com a sua estirpe que faz hoje, é aquilo que Paulo diz, prega a palavra a tempo, é fora de tempo, fora de tempo você cria, faça o tempo, faça a coisa criar, rodar. É como diz aí, outro dia um irmão falou para mim, pastor, vamos sempre fazer o relógio andar mais rápido. Eu digo, bom, vamos fazer o relógio andar. Agora eu não sei se ele vai andar mais rápido, porque às vezes a gente precisa do compasso. Mas eu agradeço a Deus pelo compasso que o senhor tem na sua vida, tanto ministerial, que é uma vida. O senhor, gente, pastor Zéu é escritor, é cantor, outra vez é compositor, é músico, toca também. Pastor Ziel é advogado. Pastor Ziel exerce uma opção de atividades na sua vida. Mas o que ele mais gosta, eu sinto que o senhor mais gosta é ser pastor. O senhor gosta de ser pastor, não é? O Scofield, quando ele e outros que eram cantores americanos, tinham vários que eram cantores, e foram se dedicar só à palavra. É porque é o seguinte, pastor Fábio, quando você se dedica para pregar a palavra, eu li um autor que é como um médico que faz uma cirurgia que ele sabe que o seu cliente vai sobreviver, ele fica feliz. Você já imaginou, a pessoa está lhe ouvindo? Olha, isso é muito forte. Um casal escuta um pastor, ele diz assim, meu pastor me ensinou isso aqui. Meu pastor me falou isso aqui. Isso é muito comprometedor. Agora imagine se for um líder irresponsável, se for um líder que não tem amor à palavra. Então, às vezes, um irmão te pede uma informação, ele vai levar aquela informação que o senhor vai dar pelo resto da vida dele. Com certeza. E aonde ele estiver, ele vai dizer, olha, isso aqui foi o pastor Fábio que me disse. Então, isso é muito forte. Por isso que Paulo diz em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, quem é chamado para essa função, pastor, ela é muito séria, ela é muito nobre, é muito nobre. Daí a responsabilidade de você viver para isso. Então, meu amor para isso aqui é de você ver pessoas. Um dia um irmão disse assim, pastor Zéu, o senhor passou em Tum-Tum e eu me converti naquele dia. Que ali você, irmão, você estava ali naquele... Não tem preço. Não é assim? Não tem então, preço, isso gera em ti responsabilidade, medo.
Porque Paulo diz lá em 1 Coríntios 9, 27, para que eu pregando aos outros não venha a ser Não havia desqualificado. Então gera responsabilidade, gera um medo, gera um temor, porque isso é muito sério. Paulo diz, ai de mim, né? Então eu fico muito feliz, é uma missão que Deus nos chamou e que a gente quer fazer com zelo, com cuidado, para o bem da obra. E são várias atividades, né? Pastor, o senhor orou por mim. Pastor, o senhor fez meu casamento. O senhor apresentou minha filha. O senhor me batizou. Pastor, o senhor me visitou naquele dia. Pastor, o senhor orou por mim, eu fui curada. Pastor, o senhor me deu aquele aconselhamento e mudou minha vida. Pastor, fui tão desanimado para a igreja, mas naquele dia Deus, o senhor estava tão inspirado que Deus falou comigo. Ou seja, não tem palavra. Olha, é muito pesado, porque aí a pessoa diz assim, olha, tem deles aí que diz assim, olha, pastor fulano me batizou, né? Fez meu casamento, fez o casamento, apresentou minha filha, casou minha filha, aí agora já apresentou o neto. Pastor, não tem não tem como você não fazer parte da vida das pessoas. Essa é a identificação pastoral. É isso aí que torna você um pastor confiável para aquela congregação, para aquele povo. Aí a pessoa olha para você e é um histórico de vida. Pastor. Histórico de vida. Você fez parte daquela vida. Mas sem dúvida. Que extraordinário. Pastor Zé, é muito, muito, muito Amém. bom. Eu quero aqui lhe agradecer. O senhor vai ter a sua consideração final agora. Eu quero que o senhor fale à Igreja Assembleia de Deus, não apenas Tirirical, porque não é só o Tirirical que está ali vendo agora. Temos muita gente. Eu quero mandar um abraço para cada internauta. Deus abençoe você. Muito obrigado por ficar conosco. E valeu a pena, né? Valeu a pena. Um tempinho que, gente, eu não sei nem que horas são. Eu tirei até o celular daqui para não ver o relógio. Que horas são, gente? 11 horas. Mas valeu a pena, né? Agora lembrei. Valeu a pena confiar. Pastor Zé, muito obrigado. Aqui Amém. está a sua câmera. Dê suas considerações finais. Meus irmãos. E ore no final por nós nos abençoando. Amém. Quero agradecer ao pastor Fábio Leite pelo convite, né? Sempre bom. Pastor Fábio Leite, nós somos amigos desde a época de solteiro, né? Desde a época de solteiro. Solteiro, a gente pregando, né? E é muito importante que a gente vai vivendo essas histórias e a gente vai avançando, né? Agora, difícil será eu pregar diante do Oziel, gente. E aí a gente, lá desde Timon, né? Eu estive agora em Timon, aí me veio tanta coisa na mente, né? A gente vai recordando, pedreiras. Né? Eu estive lá agora visitando o pastor Amarante, né? Aí cada coisa, cada história. Então, é muito bom. Pastor Fábio, nós nos conhecemos há muito tempo e é muito bom estar aqui com o Senhor e dizer que esse é o caminho de nós vivermos unidos, né, na paz, com o ideal. O ideal nosso é isso aqui, é essa comunhão, né, essa paz. E lhe parabenizar pelo trabalho que está fazendo, de trazer as lideranças, de compartilhar, de trazer edificação para os lares, para as famílias e contribuir. Tudo que é bom, aquilo que contribui para o desenvolvimento da vida de um irmão, de uma irmã, é isso que é bom. Então, quero lhe agradecer a cada internauta, agradecer aos pastores, agradecer aos irmãos e dizer que nós estamos aqui apenas para ajudá-los a desenvolver mais e mais na fé. Nós queremos apenas sermos orientadores, né? Mentores, para que vocês tenham uma vida melhor. Eu li um livro que o autor dizia assim, se você tivesse um mentor, se tornaria a vida mais fácil para você. Hoje a vida para muitos podem se tornar mais fáceis do que lá atrás, quando alguém começou que não tinha isso aqui, não tinha uma orientação, não tinha uma ideia, né? E eu assisti ao He-Man e eu não sabia, tinha um mentor, né? Tinha um mentor. E eu não sabia, só quando eu li esse livro, aí o cara diz assim, é muito comum nos Estados Unidos, quando a pessoa vai fazer uma coisa, tem um mentor. O mentor para isso, mentor para aquilo, mentor para aquilo ali. Ele vai te ajudar a encurtar o caminho e a evitar pedradas. Com né? certeza. Então, é muito bom. Dizem que o burro aprende dando cabeçada, o sábio aprende com o erro do outro. Então, quem é sábio vai ensinando o outro a chegar mais fácil, né? Vai encurtando. Então, é muito importante você ter um mentor. Agora, é claro, Paulo diz, vê com quem você aprende. Né? Porque não é aprender. Aprender você pode aprender com qualquer um, mas saber com quem você está aprendendo, que tipo de professor é o seu, que tipo de orientador você está tendo, aí a vida vai se tornar agradável, né? Deus abençoe a todos. Muito bem. Meu pastor Zé, olha, gente, faltou a gente falar do grande santuário assembleano, pastor, que vai ser erguido lá na BR. Como é que tá? Rapidinho. Só é porque o pessoal sempre está
perguntando, pastor, e o santuário assembleano? 1 minuto, pastor. Pastor Fábio, ali nós vamos ter é para todo o povo. É na entrada de São Luís. O diferencial é porque é a primeira capital. São Luís é a capital do reggae, São Luís é o patrimônio da humanidade, São Luís é a capital do boi, mas São Luís vai ser também capital da primeira cidade, da capital do Brasil, na entrada dela, para qualquer pessoa, ateu, incrédulo, agnóstico, vai entrar lá e vai ter um local para orar, para buscar, porque nós vamos estar ali consagrado. Então está indo bem, estamos marchando, é claro que é com o recurso dos crentes, e estamos no passo do gado, mas está indo bem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Na próxima vez nós vamos falar mais sobre... Pastor Zé, não sai daqui sem orar e depois da oração, convide os crentes para a nossa cruzada Luz para o Mundo. Oremos, Pai Santo, Pai querido, te agradecemos por esse projeto, por esse trabalho, para abençoar vidas, abençoar famílias, abençoar ministérios, abençoar lares, abençoar igrejas. Senhor, que tu possas continuar abençoando o pastor Fábio para ser um canal de bênçãos para vidas, para as pessoas que precisam mais e mais de ti. Toda essa estrutura que está disponível através desse meio de comunicação para abençoar famílias, que o Senhor continue trazendo a tua paz e a tua bênção para toda essa equipe, para todo esse projeto aqui em nome de Jesus. Continua com eles, dai-nos uma noite de paz, de gozo, de bênção, de alegria, que tenhamos bons sonhos contigo, revelações dos céus. E como diz o salmista no Salmo 3:5, 4:8, que possamos deitar, dormir e acordar, porque o Senhor é quem faz nos repousar em segurança. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã, a nossa grande cruzada, e eu quero convidar rapaz, moça, menino, senhor, senhora, todas as igrejas evangélicas de São Luís para esse grande evento, uma cruzada de fé, de poder, de milagres, luz para o mundo, não é isso? Vamos estar juntos nessa cruzada, abençoando a sua vida, a sua família, com a palavra de Deus, com a oração, com o milagre, e amanhã vai ser tremendo para a glória de Deus. Esperamos você lá, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente. Fique com Deus. Deus abençoe. Até amanhã às 18 horas, lá no Sambódromo. Pela primeira vez